a partir de hoje, e se assim Deus permitir, durante todo o mês de novembro também, nós vamos falar sobre a grandeza de Jesus nos lares. Nós já estamos ministrando para 10 casas de paz, fora as nossas conexões. Estamos levando o Evangelho para mais de 30 pessoas. Nessas semanas que antecederam e que vão seguir. E nós temos, para a honra e glória do Senhor, algumas famílias aqui que abriram a sua casa para receber Jesus. E eu creio que o Senhor continuará fazendo e fará grandes coisas em nosso meio. Porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. E durante esse tempo nós vamos falar sobre 12 histórias, ou quase todas as histórias, que está no relato bíblico, onde os 4 evangelhos falam sobre 12 casas que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo visitou. Eu creio que durante esses 3 anos, Jesus ele visitou mais casas, mas certamente os autores, os evangelistas, acharam nessas 12 casas algo muito significante que precisava ser escrito e falado às gerações futuras, e tem falado ao nosso coração. Então abra comigo o Evangelho conforme Marcos, capítulo 2, versículo 1 até o 12. O texto diz o seguinte: aqui nós estamos vendo o início do ministério de Jesus. Como nós vimos em Caná da Galileia, Jesus operando o seu primeiro milagre. Aqui possivelmente era no início do ministério de Jesus. Porque logo na sequência, a partir do versículo 13, nós vamos ver Jesus chamando Levi, chamando Mateus para participar do seu discipulado, para participar dos seus 12. Então nós estamos aqui no início do ministério de Jesus, e Jesus operando sinais, prodígios e maravilhas. E o texto diz o seguinte: dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. E em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava, e em seguida baixaram um homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei estavam ali sentados e pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Poderoso e bondoso Deus, nós somos gratos pela tua palavra. Ela é viva e eficaz para trazer vida a cada um de nós. Viva e eficaz para tirar aqueles que estão nas trevas e colocá-lo na luz. Pai, que nessa noite o nosso coração esteja aberto à anunciação da tua palavra, e que nós não sejamos mais os mesmos nessa noite. Que os nossos lares, que as nossas casas sejam transformados pela palavra que nos traz vida, pela palavra que é a boa notícia da salvação. Abrimos os nossos ouvidos e o nosso coração para o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Nós precisamos compreender que todo o ambiente é propício para a manifestação e para a glória de Deus. Pastor, todo o ambiente, qualquer que seja, certamente. Não há nada que pode
barrar a presença do Senhor. E o pecado não pode, porque Cristo já morreu na cruz para que o pecado fosse perdoado, para que não houvesse condenação, para que nada pudesse impedir e barrar a manifestação da glória. A morte foi arrancado das mãos do inferno, das mãos de Satanás, para que Cristo tivesse autoridade sobre a vida e sobre a morte. Então, todo o ambiente, qualquer que seja, há permissão para a manifestação e para a glória de Deus. No entanto, existem lugares especiais aonde o Senhor gosta de estar. Então o Senhor pode se manifestar onde existem muitos pecados? É claro que sim. Existem testemunhos do Senhor encontrando jovens em boates e ali conhecendo Jesus e a vida deles terem mudado. Nós temos testemunhos de uma pessoa que era alcoólatra, estava totalmente tomada pelo álcool e foi orado por ela e ela deixou o alcoolismo e hoje é uma nova criatura e serve ao Senhor aqui conosco. Então, todo o ambiente é propício para a manifestação da glória do Senhor. Mas existem ambientes que o Senhor gosta de estar. E um desses ambientes são os lares. Por isso que eu acho muito interessante essa descrição dos evangelistas falando sobre a visita de Jesus e os milagres que aconteceram nas casas. Essas 12 casas relatadas pelos evangelistas, 11 delas, Jesus foi convidado para entrar. Porém uma, a casa de Zaqueu, Jesus disse: hoje me convém estar na sua casa. Então Jesus, sem ser convidado, ele entrou naquele lar para que houvesse salvação. Quando existe a palavra do Senhor e o Espírito do Senhor Jesus nos lares, ali existe a manifestação da glória do Senhor. E eu acredito que todas essas histórias que foram ilustradas nos evangelhos sobre as casas, mostra a cada um de nós, se nós tivermos fé e permitirmos que a palavra do Senhor entre, que o Espírito do Senhor entre, milagres podem acontecer dentro das casas. Transformações, restaurações, mudança de sorte, mudança de vida, pode acontecer dentro dos lares, mas é necessário que a palavra do Senhor, e é necessário que o Espírito do Senhor esteja naquele lugar. O apóstolo Paulo, de uma forma inspirada aos romanos, nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, a boa notícia da salvação. Então, toda casa que permitir que Cristo entre, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta do seu coração, eu entrarei na sua casa e me manifestarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Então, todo lar que permite que Cristo esteja, é um ambiente onde os milagres de Cristo, de restauração, de transformação, ali podem estar. Então todos nós, se ainda não temos essa presença que deveríamos ter como discípulos do Senhor Jesus em nossa casa, nessa noite nós precisamos olhar para esse exemplo que nós vamos trazer desse personagem bíblico e também querer ter essa fé tamanha para que haja cura, perdão e manifestação da glória do Senhor Jesus sobre a nossa vida. E antes de nós entrarmos na história desse paralítico, o que eu quero que permeie em toda essa exposição bíblica é o seguinte: que o paralítico e seus 4 amigos devem mostrar para nós uma fé sem impedimentos. A história do paralítico e dos seus 4 amigos mostram para cada um de nós uma fé sem impedimentos. E esse exemplo de fé mostra ou deve impulsionar a cada um de nós a vivermos os milagres de Cristo dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado.
Mais uma vez eu digo, se existem 12 casas que os evangelistas descrevem, o Senhor Jesus, a palavra do Senhor Jesus, está falando algo que deve acontecer na minha e na sua casa. Os 2 primeiros versículos dessa história que nós lemos me faz fazer o seguinte destaque: que nós podemos ter uma vida de intimidade com Jesus ou uma vida de espectadores. O versículo diz o seguinte, o versículo 1: dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. E em pouco tempo a casa onde estava hospedada ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta, enquanto ele anunciava a palavra de Deus. Essa vida de espectadores que eu digo para vocês corresponde à vida daqueles que estavam do lado de dentro e do lado de fora. Eram aqueles que tinham os seus lares, que tinham as suas casas, que tinham as suas famílias, mas que foram até a casa, possivelmente de Pedro, onde Jesus estava hospedado, para ouvir o que ele estava falando. No tempo de Jesus era costume, na Palestina, todas as portas estarem abertas. Isso quer dizer que todos podiam entrar na casa uns dos outros, na hora que queriam. Quando alguém queria um certo nível de intimidade, ele fechava a porta. Mas fora isso, todos podiam entrar e ver o que estava acontecendo, falar com os seus amigos, visitar uns aos outros. Por isso que a casa de Pedro estava lotada. E eles estavam ouvindo o que Jesus estava dizendo. Essa multidão foi até Cristo, porque estava ouvindo os grandes milagres que ele estava fazendo. E quando eles sabiam que Jesus estava na casa de Pedro, eles foram correndo ouvir Jesus. Mas o ouvir Jesus não corresponde que essas pessoas estavam querendo viver um nível de fé e um nível de intimidade que fariam deles discípulos de Jesus. Ser um espectador, ouvir a palavra de Deus, não quer dizer nada. Nós podemos ser apenas simpatizantes, mas não discípulos. Uma grande multidão seguia Jesus. Entrava na casa onde ele estava, mas não tinha intimidade, não tinha fé salvadora, não tinha fé que pudessem levar verdadeiramente a conhecer de fato quem era Jesus. Assim como Jesus atraía uma grande multidão, e essa estava interessada nas bênçãos materiais, o Senhor também atraía aqueles que estavam interessados em ouvir a anunciação do reino de Deus. Porque o versículo 1 e 2 fala exatamente sobre isso, que havia uma grande multidão dentro e fora da casa. E enquanto Jesus anunciava a palavra do reino, a palavra do reino é para todos. Jesus morreu não especificamente para alguns, mas a morte de Jesus ela foi universal. Não há como nós refutarmos esse ensino com textos bíblicos isolados. Não, Jesus morreu para todos. Mas da mesma forma que a salvação é dada de uma forma universal, ela também é restrita. Porque só é salvo aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós ouvirmos a palavra, nós escutarmos a palavra, nós cantarmos a palavra dentro dos nossos lares não corresponde de fato que nós somos discípulos, mas pode corresponder que nós somos espectadores. Se a palavra não gera efeito, se a palavra não gera transformação, se a palavra não gera mudança, se a palavra não gerou efeito, não gerou transformação dentro dos seus lares, isso quer dizer que você é um mero espectador. A casa estava cheia, do lado de dentro e de fora. Mas não foi esse o foco, nem de Lucas,
que escreve, nem de Mateus e nem de Marcos, que escreve sobre esse mesmo episódio. O que chamou a atenção desses evangelistas e o que chamou a atenção de Jesus não foi a multidão, mas foi a fé de 5 homens, que além de ouvir a palavra, queriam a palavra. O versículo 3 diz o seguinte, e eu marco essa parte como uma fé sem empecilhos. 4 homens vieram carregando um paralítico numa cama. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida baixaram um homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, a fé que os 5 homens tinham, não a multidão, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei estavam ali sentados e pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia, somente Deus tem poder para perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. A fé desses homens é uma fé sem empecilho. E a fé dele que deve saltar os nossos olhos e marcar o nosso coração nesse episódio bíblico. Porque o texto está mostrando para nós que mesmo diante de grandes empecilhos, e naquele caso era uma multidão que ao invés de ajudá-lo, estava atrapalhando, estava tentando distrair aquilo que fazia com que ele não chegasse até Jesus, não teve problema para fazer o paralítico e os 4 homens chegarem até Jesus. Só que o nosso problema é muitas vezes que nós somos pessoas que colocam empecilho em tudo na nossa fé. Muitos não vieram ao culto hoje porque algum empecilho foi encontrado. Muitos não oraram durante a semana, por quê? Porque muitos empecilhos foram encontrados. Muitos não são salvos, muitos não são curados, porque muitos empecilhos foram colocados. Ou é a multidão, ou é o pastor, ou é o louvor, ou é muitas coisas. Eu não vou até Jesus porque eu tenho que deixar algumas coisas. Quem disse para você isso? É o Senhor que vai falar, você tem que ir como você está. Mas nós somos pessoas de justificativas. Se nós perguntarmos para algum irmão que não veio hoje, por que você não veio? Uma justificativa será cabível. E a resposta virá. A narrativa de Lucas, no versículo 5, no versículo 19, quando está falando a história desse paralítico, diz o seguinte. Preste atenção. A multidão não deixou, então não conseguiram por causa da multidão. Então subiram ao topo da escada e removeram uma parte do teto. Em seguida baixaram o paralítico na maca até o meio da multidão. Desse texto eu grifei 3 coisas que eu quero falar para você. Muitas pessoas estão paradas no caminho por causa do mas. O mas, na vida desses homens, impulsionou a eles conseguirem. Mas muitos não crescem em Jesus, muitas famílias não são transformadas, muitas famílias não mudam porque sempre tem um mas. Se você convida alguém para Jesus, ele vai dizer: não, mas eu sou católico. Você vai falar, anunciar alguma coisa para alguém, ele vai dizer: não, mas eu não mato, não roubo, não fumo. Sempre tem um mas. Eu não fui na igreja hoje, eu não preguei a palavra para minha família nessa semana, eu não fui o homem de Deus. Sempre tem um mas. O mas na vida desses 5 homens, e principalmente na vida desse paralítico, não foi um empecilho. Nós não podemos olhar para as barreiras, para as dificuldades da vida e fazer delas os nossos empecilhos. Nós não podemos olhar para a nossa desejo, as nossas concupiscências de pecar, fazer com que sejam os nossos empecilhos. E o mas não foi impedimento para eles.
E outra conjunção que me chama a atenção nesse texto é o então. Então, mas a multidão os afastava de Jesus. E ela não foi suficiente, então eles tomaram uma atitude de fé. Nós precisamos olhar para todos os empecilhos que nós temos na nossa vida e reconhecermos que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E esses homens olharam para aqueles empecilhos e então decidiram não desistir. Nos tempos de Jesus, a maioria das casas tinha um terraço. E nos tempos de Jesus não eram telhas de barro ou brasilite como nós conhecemos, de amianto, zinco. As coberturas das casas eram de palha. Por isso que se fez muito fácil a medida daqueles homens. Então nós precisamos olhar para os 4 amigos do paralítico e para o paralítico. Homens que não tiveram impedimento para chegar até Jesus. Nós não podemos mais colocar impedimentos na nossa vida. Nós não podemos mais colocar impedimento nos nossos lares. Como eu já vi pais colocando a culpa em filhos. Eu não vou por causa do meu filho. Eu não faço por causa do meu filho. Não coloque mais impedimento. Suba no telhado, arranque o telhado e vá até Jesus. O mas não foi um empecilho. Eles tomaram uma atitude. Aí veio em seguida. Muitos não têm o em seguida na sua vida porque ficam paralisados com os problemas. Muitos não têm o em seguida, isto é, a continuação da sua história com Cristo, porque olham os obstáculos da vida e param. Muitos não têm as casas transformadas porque olham os problemas da vida e param. Esses 5 homens em seguida viram Jesus. Arrancaram todos os impedimentos e baixaram de uma forma calculada aquele paralítico em sua maca, possivelmente com cordas, até a frente de Jesus. É uma fé sem impedimentos. E o versículo 5 nos mostra que todos aqueles que têm essa fé sem impedimento, eles alcançarão uma coisa que nós mais precisamos, que é o perdão dos seus pecados. O ato mais precioso na vida desse paralítico não foi a cura, não foi ele levantar da marca, mas foi ele ter os seus pecados perdoados. Jesus veio antes de qualquer coisa, meus irmãos, na nossa vida para perdoar os nossos pecados. E ele fez isso com um paralítico. O perdão dos nossos pecados é a conexão do homem com Deus. O homem estava afastado de Deus por causa do seu pecado. Então veio Cristo, morreu na cruz. E todo aquele que o aceitar como Salvador tem a verdadeira conexão com Deus Pai. O ato mais importante desse relato bíblico é a salvação desse homem. Por isso que Jesus, antes de qualquer coisa, disse: os teus pecados estão perdoados. A multidão buscava bênçãos materiais, mas o paralítico buscava o perdão dos seus pecados. Aqueles que não querem uma conexão real com Jesus, buscam bênçãos materiais, mas o paralítico buscava o perdão dos seus pecados. O versículo 5 até o 10 mostra que existem intrusos na nossa vida que tentam roubar a nossa fé. Os fariseus estavam naquele lugar como espiões para ver as atitudes de Jesus, para denunciá-lo ao sinédrio. Então Jesus, como tem esse poder insondável, ele sonda o coração daqueles homens e denunciam que eles eram intrusos na fé daqueles 5 homens. Você já parou para pensar que sempre terão pessoas para serem intrusos na nossa fé? Sempre terão pessoas para tentar impedir que nós prossigamos e conheçamos Jesus. Sempre terão pessoas para dizer: por que você está nesse evangelho? Por que você segue a esse Jesus?
E esses fariseus eram os mestres que estavam tentando boicotar a fé daquele homem. Então, terão aquelas pessoas que nós nem conhecemos para colocar impedimento na nossa fé e na fé que nós precisamos ter em nossa casa, mas serão aqueles que, ao invés de nos impulsionar para a fé, serão aqueles que tentarão roubar a nossa fé. Veja que esse texto mostra-nos que nada pode nos impedir de irmos até Jesus. Nós precisamos ter um foco, não podemos nos distrair. Pode vir muitas coisas para tentar distrair a evangelização da sua casa. Eu estava ali hoje abraçando os irmãos que estavam chegando. Abracei uma irmã querida, ela disse, somente eu da minha casa estou aqui. Eu disse para ela, não desiste, porque todos estarão aqui um dia. Sempre tem coisas tentando boicotar a nossa fé. Mas nós precisamos viver uma fé sem empecilhos. Nós precisamos viver uma fé sem desculpas. Nós precisamos viver uma fé sem distrações. E a vida desse paralítico e dos seus amigos mostram que quando alguém está destinado a conhecer Jesus, de fato ele vai conhecer. E por fim, o texto mostra-nos o poder de Jesus. Jesus não faz nenhuma obra na nossa vida de uma forma incompleta. Jesus faz uma obra na nossa vida completa. Veja que aquele homem buscava o perdão dos seus pecados, mas Jesus também queria curá-lo. O versículo 11 diz, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou em um salto, pegou a sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando, nunca vimos nada igual. Os últimos relatos dessa bela história mostram-nos a fé desse homem. Todos os milagres de Jesus estavam focados nesses dois aspectos fundamentais, a salvação e a cura. Preste atenção. Preste atenção. A mentalidade desse paralítico possivelmente era a mentalidade dos religiosos e de todos aqueles que acreditavam na lei de Moisés. Vocês lembram que Jesus questionou o pensamento do coração dele, dizendo, olha, qual a diferença de eu falar, seus pecados estão perdoados, ou pegue a sua maca, levante e ande, você está curado. Vocês lembram do relato de Jó? Quando Elifas vai consolar Jó e diz, você está em pecado, por isso que você está doente. A mentalidade do povo de Israel era que todo aquele que estava doente, enfermo, era porque Deus estava bravo com ele. Ou se persistisse essa enfermidade, como desse paralítico, é que ele havia cometido um pecado imperdoável. Então Jesus, mudando a mentalidade do paralítico e mudando a mentalidade dos fariseus, porque eles estavam certamente julgando aquele paralítico, ele está assim porque ele está em pecado. Por isso que Jesus usa a expressão, os teus pecados estão perdoados. Então Jesus está dizendo, muda sua mente, eu perdoei os seus pecados, agora você entende que há redenção em mim, por isso levanta-te e anda. Sabe qual é o nosso problema? Que muitas vezes nós não temos cura. É porque nós deixamos que o pecado domine a nossa vida e não aceitamos o perdão de Cristo derramado na cruz, na vida de cada um de nós. Aquele homem possivelmente tinha uma consciência pesada, porque ele pensava de uma forma errada. Não que eu não esteja dizendo que alguns pecados não gerem doenças na vida das pessoas, gera. Nós sabemos disso de uma forma clara. Se alguém teve um relacionamento extraconjugal, dormiu com alguém que tinha HIV, isso é uma consequência do pecado dele. Mas nesse contexto nós não devemos interpretar dessa maneira, como eu dei o exemplo há pouco.
Porque toda a mentalidade de Israel é que todo aquele que tem enfermidade está vivendo uma vida pecaminosa. E Jesus estava dizendo para aquele homem: não é assim. Eu perdoo os teus pecados, muda a tua mente, tira todo o peso do teu coração. Você está perdoado, e porque você entendeu que existe perdão na sua vida, agora levanta-te e anda. Jesus quer mudar a nossa mentalidade. Jesus quer mudar os nossos pensamentos. Jesus quer fazer que cada um de nós entendamos que Ele é aquele que nos perdoa e nos restaura de uma forma completa. O que eu quero dizer para você, casa de paz, discípulos dessa igreja, que Jesus entrou na sua vida, entrou na sua casa, e Ele quer fazer uma restauração completa. Ele quer salvar aqueles que ainda não são salvos, mas também Ele quer curar toda dor, toda enfermidade, porque Ele levou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, eu e você fomos sarados. Quando Jesus está nos lares, quando Jesus está nas casas, nós precisamos crer na manifestação dos seus milagres. Nós precisamos crer na manifestação do seu perdão em nossa vida. Meu irmão, antes de qualquer coisa, Jesus quer nos perdoar e nos ligar novamente ao Pai. E também quer curar as nossas dores, as nossas enfermidades. Quem sabe existem famílias que não têm algo físico para ser curado, mas existem emoções que precisam ser curadas. Existem casais que precisam se perdoar. Existem filhos e pais que precisam se perdoar. Ele converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Jesus entrou na sua casa. Ele quer restaurar a sua casa. Ele quer conectar você com a sua família. O reino de Jesus está na sua casa, porque a palavra e o Santo Espírito do Senhor está na sua casa. Portanto, a fé dos 4 amigos e do paralítico fala sobre uma fé sem impedimentos. Quem sabe você tem colocado muitos impedimentos na sua fé. Nessa noite, deixa justificativas. Se há uma multidão na sua frente, se há religiosos na sua frente, suba na escada. Abra o telhado e vá até a direção de Jesus. A palavra de Deus fala: aquele que vier a mim, jamais eu lançarei fora. Existem religiosos que julgam, mas são adúlteros, fornicadores, mentirosos. Assim como aqueles fariseus eram. Seja como aquele paralítico, humilde, que sobe no telhado, que arranca todos os impedimentos. Sem falar nada, Jesus sabia que ele queria o perdão dos pecados. Então ele disse: os teus pecados estão perdoados.